Museu da Música Mecânica, Palmela. As caixas de música têm o poder de nos transportar para o universo da infância e do sonho. Há qualquer coisa de comovente nestes mecanismos. O fonógrafo e o gramofone são já outra história. Em finais do século XIX, vieram inaugurar o mundo da gravação. Um admirável mundo novo, onde pela primeira vez era possível escutar alguém que não estava fisicamente presente. As coleções do Museu da Música Mecânica são um acervo de excelência em qualquer parte do mundo. Ao longo de décadas, Luís Cangueiro adquiriu instrumentos de música mecânica na Alemanha, Suíça, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e, claro, Portugal. São centenas e centenas de peças dos finais do século XVIII até à primeira metade do século XX, representando as mais variadas tipologias da reprodução mecânica ou fonográfica do som. E todas elas funcionam. Em 2016, o colecionador conseguiu finalmente abrir as portas do museu que criou de raiz para partilhar com todos os seus tesouros. Eis um museu mágico que não depende em nada dos dinheiros públicos portugueses. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Senhor António Guerreiro, o médico de grande parte destas máquinas, e as suas filhas até lhe fizeram um bordado aqui na bata para brincar. Pode pôr-nos esta máquina a funcionar? Uma Edison de 1901, é do Sr. Thomas Edison, é um fonógrafo já com uma grande capacidade sonora, com um sistema de amplificação muito perfeito e que funciona com cilindros com gravações de 2 minutos cada gravação. Vamos ouvir. Leonor, com estas máquinas, pela primeira vez, a música descolava da presença dos músicos. As pessoas achavam que era magia.
estava a acontecer. Aliás, era assim que era apresentado nas primeiras sessões de apresentação deste aparelho, que é o fonógrafo de Edison, e que chegou a Portugal para ser apresentado em 1879, apenas 2 anos depois de ter sido inventado pelo Edison. Portanto, não houve aqui nenhum desacerto com a novidade. Não, de maneira nenhuma. Estávamos em cima da novidade. Estávamos em cima da novidade, no entanto, as pessoas não estavam preparadas para este avanço tecnológico. E então, de facto, criava-se aqui a ambivalência. O que é que seria este fenómeno? Seria magia? E então era apresentado como uma sessão de alta magia. Nos intervalos dos espetáculos do Teatro da Trindade, em Lisboa, havia pequenas apresentações do fonógrafo e as pessoas podiam assistir a algumas sessões de alta magia. As caixas de música produziam a própria música. Tinham essa autonomia para produzir a música. No caso do fonógrafo, pela primeira vez estamos a reproduzir um som que foi inicialmente gravado. As vibrações do ar foram registadas e podem agora ser Como é que era a gravação? Como é que era? O processo mecânico parece relativamente básico, porque, na verdade, era a vibração do ar que era captada por um diafragma que fazia vibrar uma agulha e neste cilindro que nós vimos a tocar, a agulha perfurava a cera do cilindro. O rolo está a ser inscrito, está a ser perfurado. O processo de reprodução é precisamente o contrário. O cilindro vibra, faz vibrar a agulha, que por sua vez faz vibrar o diafragma e temos a reprodução de ondas sonoras novamente. Em Portugal, nós, imediatamente a seguir ao registro da patente do fonógrafo, tivemos uma grande reportagem explicativa do funcionamento científico do fonógrafo na revista O Ocidente e que explicava precisamente como era o seu funcionamento, isto que tivemos a explicar, e referia como ponto mais importante a capacidade de se ouvir longe de quem produziu o som e, sobretudo, muito espaçado no tempo. Podíamos levar connosco a voz para outro espaço e para outro tempo. A voz, presumo que ainda impressionava mais as pessoas, porque aí remetia mesmo para um ser humano ausente, não é? Vamos ver ali uma outra máquina que é pouco posterior e que vem desenvolver esta tecnologia. Leonor, até o cão ouvia a voz do dono. Isto é um grande clássico, é uma imagem icónica deste início do mundo da gravação. O gramofone foi inventado por Emil Berliner em 1888, apenas uma década depois do invento de Edison. Esta máquina em particular é de 1900 e, como dá para ver, as duas tecnologias coincidiram no tempo. A grande novidade desta evolução tecnológica é que já não está dependente do cilindro, mas sim do disco. Tem um novo suporte sonoro. E, neste caso, temos um primeiro disco gravado. Só tem música de um lado. Uns anos mais tarde, Quanto tempo de música? Cerca de 3 minutos. Hoje em dia, o cânon da música popular é os 3 minutos de música. Já podemos fazer muito mais, porque os suportes duram muito mais. No entanto, estabeleceu-se que uma música deve ter ao redor desse tempo. E isso vem do início da gravação. Porque da capacidade do suporte tecnológico da gravação. Exatamente. Era o que era permitido, não dava mais. É indissociável a história da música popular da história da gravação no século XX. Desta vez, não houve nenhum desfazamento, como a Leonor já nos disse, entre a invenção ou as sucessivas invenções e a sua recepção em Portugal. Sem dúvida, reparemos que no início do século XX, na transição do século XIX para o século XX, nós já tínhamos uma série de lojistas que disponibilizavam estas mercadorias e esta nova tecnologia. Nas principais ruas de comércio de Lisboa e do Porto, havia lojas que disponibilizavam o gramofone. Por exemplo, em Lisboa tínhamos a Casa Odeon Discos Simplex, tínhamos a Sociedade Fonográfica Portuguesa, tínhamos a Casa Santos Diniz, que foi referido como tendo introduzido até melhoramentos no próprio gramofone. No Porto tínhamos a Pathé, importante empresa francesa que se estabeleceu na rua de Sedufeita com uma loja própria, entre muitas outras, que dinamizavam este mercado de gramofones e discos. O que pressupõe
que havia clientes para isso, porque senão não abriam sucessivas casas pelo país, não é? Com certeza. A quantidade de lojas de que há registro que vendiam estes aparelhos dá conta de que, de facto, tínhamos muito público para a música gravada. Portugal estava a par e passo do resto da Europa e dos Estados Unidos. E esta foi uma tecnologia que, de facto, evoluiu muito rapidamente. Portanto, os aparelhos com diversas funcionalidades baseados na gravação, nessa novidade que era a gravação, começaram a multiplicar-se. Nós temos aqui um, mas aqui vamos mesmo precisar do Sr. Guerreiro. Nesta eu não sei mexer. Sei apenas que servia para gravar e para reproduzir a voz. Como é que é? Então é assim, portanto, isto era uma máquina destinada principalmente a escritórios, onde a empregada deixava, por exemplo, um recado a entregar ao patrão. Tinha que falar muito alto para ficar a gravação feita. Então tem que gritar para aqui para dentro, Tem que basicamente. gritar para aí para Isso dentro, é um bocadinho sim. desagradável, mas vou tentar. E carregar nesta patilha, Sim, senhor. presumo, não é? Sim. Muito bem. Estou a deixar o recado ao meu patrão. Isto é muito cómico. É cómico, era uma maneira própria de deixar os recados para o patrão. Bem, um bocadinho num tom altaneiro para o patrão, mas vamos ouvir se isto ficou gravado. Normalmente o patrão, quando chegava ao escritório para ver a mensagem da empregada, não utilizava a campânula que está montada na máquina, mas sim utilizava um par de auscultadores para ser mais audível aquilo que tinha ficado registado. Portanto, isto é incrível. Isto é de quando, esta máquina? Esta máquina é de 1910. O que quer dizer que já em 1910 os escutadores já existiam. Sim, sim. Que a empregada deixava na própria máquina uma etiqueta que era substituível, onde ficava registado parte do texto da mensagem e a hora a que tinha sido deixada para ele no cilindro. E a parte do cilindro em que estava a mensagem. E a parte do cilindro, Daí esta precisamente. régua, não é? Daí esta régua e esta agulha que posiciona o cilindro no recado que tinha sido deixado. É uma das inúmeras aplicações do fonógrafo, desta tecnologia que grava e reproduz o som. Desde que foi inventado por Edison, foram múltiplas as formas de utilizar a gravação de som. Por exemplo, este gramofone, interessantíssimo, era um gramofone para aprender línguas. Enquanto o disco tocava e ensinava a língua, sincronizadamente passava um rolo com as palavras e era possível... Ao mesmo tempo que estávamos a ouvir a palavra, estávamos a lê-la. Mais, Leonor. Vamos. Este gramofone é uma das primeiras máquinas de disco-jockey. Portanto, podíamos colocar um disco a tocar. Aqui, nesta tecnologia, segundo aprendi, é de dentro para fora que o disco toca. Precisamente. Quando chegava ao fim, Mudávamos a manivela e colocávamos o outro disco a tocar. aqui. De dentro para fora, e quando estivesse quase a chegar ao fim, substituía-se o primeiro disco e a música era ininterrupta. Sim, aqui eram os altifalantes. Lindíssimo. Steaming down the Mississippi, the O'Deal, a mighty man was he. The O'Deal, steaming down the Mississippi, gonna beat the record of the Robert E. Lee. Aqui temos o fonopostal, um mecanismo que permitia gravar postais. Podíamos enviar, além de enviar as mensagens escritas, podíamos enviar a nossa voz. Ou seja, esta era a cabeça para gravar e esta a cabeça para reproduzir. O que significa que quem recebia a mensagem tinha que ter uma máquina destas para a ler. Para a ler, para reproduzir a mensagem. Nós achamos que somos moderníssimos com os nossos smartphones, não é? Que fazem tantas coisas e afinal, uma máquina de quando? 1903. Better hurry and let me in. Ain't you going where you going? Ain't you going where you going? To the leader man. E agora um gramofone que só funciona com moeda. Era destinado ao espaço público, já era um negócio. Veja o disco que eu escolhi para si. Ah, vejamos. Uau! Louis Armstrong.
Leonor, em 1877, quando Thomas Edison inventou o primeiro sistema de gravação do mundo, o fonógrafo, não imaginou seguramente os desenvolvimentos que isto ia ter. Acho que não. Apesar de o Thomas Edison, além de inventor, ser também um comerciante e um empresário. O fonógrafo é um dos primeiros grandes inventos do Edison, mas ele estava tão empenhado a inventar outras coisas na altura, nomeadamente a lâmpada incandescente, a melhorar o telégrafo, uma rede elétrica. Estava tão empenhado nessas coisas que pôs um pouco de parte o fonógrafo. E só quando os Bell começaram a introduzir melhoramentos ao seu aparelho, À sua própria invenção. à própria invenção do Edison, é que ele se lembrou que se calhar tinha que voltar a dar atenção ao fonógrafo. O Edison inventa o fonógrafo em 1877 e só em 1886 é que ele começa a ficar desperto para o potencial industrial deste aparelho. Mas ainda assim não sabia exatamente se seria primordialmente enquanto reprodutor de música ou, como nós vimos, de palavra, de uma máquina funcional para um escritório, que este potencial terá superado em muito as suas expectativas iniciais. Bom, Leonor, de facto, o século XX é o século da velocidade e as tecnologias evoluíram de uma forma espantosa em pouquíssimo tempo, mas impõe aqui a justiça que eu faça uma interrupção nesta conversa e que vá ter com o colecionador desta casa, com o dono deste museu, porque é disso que se trata, Luís Cangueiro, para junto de máquinas que, de facto, algumas delas datam ainda do século XVIII. Luís, foi só seguir o som da música. Que beleza! Aqui quem toca são as abelhinhas. E também um cilindro que aqui tem e as lâminas vibrantes de metal. A música sai destas lâminas. Aqui é a orquestra que acompanha. É uma caixa de música que foi inventada no final do século XVIII, 1796, por o engenheiro suíço Antoine Fabre. Mas esta é mais recente, é de finais do século XIX. Mas Este também objeto, mais de 100 concretamente. anos até. Esta é a primeira tecnologia, então. Sim, é e vai se manter sempre. Não há outra. Porque há um inconveniente muito grande nestas caixas de música. Se virmos aqui, esta só toca 8 melodias. Havia uma limitação, era o grande problema destas caixas de música. Só tocavam entre 8 a 12 melodias. Mas nós podemos agora avançar para uma outra caixa de música fantástica. Esta sim, das grandes caixas de música, tem esta particularidade. É que é possível, agora, podermos fazer a substituição de cilindros. E então variar as melodias. Exatamente. Mesmo assim, uma vez que temos apenas 6 cilindros com 8 melodias cada, o máximo de melodias que conseguimos, apesar de ser uma caixa extraordinária, 48 melodias. Mas é um avanço já incrível. Já é alguma coisa. Esta máquina tem ainda uma particularidade, é que tem também aquilo que se chamam as vozes celestes. Encantador, Luís. Mas, de facto, aprendi consigo. Este sistema de cilindros metálicos tinha realmente limitações. Nós tínhamos que ouvir a música que estava inscrita no cilindro pela sequência que estava e sem poder escolher a melodia exatamente que queríamos ouvir. Claro, mas essa situação vai ser resolvida mais tarde, 90 anos depois. Em 1885, um alemão, Lockmann, resolveu este problema através da invenção de discos que também acionavam as mesmas lâminas. A grande vantagem do disco é que agora não havia limitação do número de melodias. Tínhamos tantas melodias quanto os discos que iam sendo adquiridos à medida que as fábricas o iam lançando para o mercado. E temos também esta particularidade.
aquelas saliências que estavam nos cilindros e que acionavam as lâminas, agora são estas saliências que também estão aqui nos discos, na parte de baixo, que acionam essas mesmas lâminas. Portanto, o sistema é parecido, mas tem essa vantagem. Podemos ter tantas melodias quantos discos estivermos dispostos a ter. Exatamente. Vamos ouvir? Vamos então ouvir. Esta melodia é a que a orquestra do Titanic tocou quando o paquete se afundava. Uma espécie de parece adeus. Esta é uma peça de 1898, americana, chamada Regina, e que trata-se da primeira jukebox que foi fabricada. Tem aqui 12 discos instalados. Podemos fazer o pedido do disco que pretendermos e vamos ver o disco a subir no elevador. Fabuloso. O máximo de capacidade de música inscrita era... 1 minuto. Um minuto, À volta sempre? Do minuto. Sempre, à volta do minuto. E isto, Luís, o que é? Ele é um autómato. Autómato. Isso remete-me logo para tempos ainda mais antigos. O fascínio com os autómatos vem desde a Idade Média. Sim, mas este é de finais do século XIX. E o que é que são autómatos? São peças que imitam os movimentos de pássaros, de animais, portanto, ou de pessoas. E, aliás, os pássaros são verdadeiros, ou seja, foram verdadeiros em tempos, são embalsamados, não é? Exatamente. Enquanto um pássaro canta, o outro está caladinho. Alternam. Sim, senhor. Tudo é aquilo que em relojoaria se chama complicações, não é? Mecanismos sucessivamente complexos. Temos aqui o outro autómato também. Neste caso, quem atua é uma menina e aquilo que vai sair daquela gaiola. O rato! Está a soltar o rato! Eu não vou dizer o que é que vai acontecer. Extraordinário. Imagino o espanto que isto causava aos convidados que fumavam, não é? Isto era Claro. mesmo para espantar as visitas. Cada um tira o seu charuto e a caixa recolhe outra vez. E isto? Isto aqui é um álbum de fotografias, um álbum de família, que tem esta particularidade. Ao abrir este álbum, começa aqui a máquina a tocar, depois apresentamos aqui as belas fotografias daquele tempo. As fotografias da família ao som da música. Exato. Esta é uma peça bastante rara, toca discos de metal, mas estas saliências aqui no verso não acionam lâminas, mas cordas. Daí o chamar-se um cordefon, que tem, de facto, um som maravilhoso. Que beleza! Quero ouvir um fado, Eu quero. mas vai ser para outro processo. Vai ser também através
de lâminas vibrantes de metal. Então não há guitarra portuguesa, ainda não havia gravação nesta altura, é verdade. E temos aqui um corrido de fado do Alexandre Rei Colasso. Vamos lá ver como é que resulta o corrido com estas palhetas metálicas. Além dessas lâminas de metal, tem também um xilofone a acompanhar. É fado. Temos aqui uma máquina, um realejo que se tocava pelas principais cidades da Europa. Depois das guerras napoleónicas vieram estropiados e era uma forma de subsistência. A máquina toca através de rolos de papel perfurado. E há de ver que é completamente diferente do som e das melodias que ouvimos até agora. Manivela tem uma dupla função, é acionar os foles e fazer andar o rolo. Órgão Gavioli, 1860. E ganhou um prémio numa exposição internacional de Paris de 1870. Cada uma destas peças tem uma história e também tem uma sonoridade própria. Direi mesmo que neste museu encontra todas as tipologias da música mecânica e, portanto, todas as sonoridades possíveis que se podem encontrar num acervo de música mecânica. Mas não quero que vá embora sem lhe mostrar a peça que mais surpreende todas as pessoas. Até muitas delas começam a dançar com o impulso da música que vão aqui ouvir. Eu já tive que me refriar imenso, Luís, porque já me pôs música maravilhosa para dançar. Trata-se de um piano mecânico que o Sr. Seibold resolveu aplicar uma orquestra e dá, de facto, um conjunto que vamos ouvir que é fantástico. Aqui à volta de uma jukebox que vem das caixas de música e realmente temos que admitir que tem uma sonoridade. No entanto, temos também que admitir que a gravação não é só mágico, é uma revolução em todos os sentidos da experiência do som, mas sobretudo da música. Agora podem ter os seus cantores favoritos dentro de casa e ouvir em contexto doméstico, em família ou no café. E abre as janelas da imaginação. Podemos, por exemplo, levar uma orquestra para um piquenique. É verdade. É mais barato e mais democrático. Mas há outro aspecto importante, que é toda a economia que se gera em torno da música, que até então estava ausente da experiência musical. A partir de agora temos um mercado e uma indústria direcionada para a comercialização de música. E temos que perceber que há toda uma estrutura por trás. A estrutura de gravação, os músicos que executavam e os próprios lojistas que vendiam estas tecnologias. A música passa a ser uma mercadoria tangível, com valor de troca. E os músicos passam a estar sujeitos a uma lógica de mercado mais agressiva que as lógicas anteriores. Mas em Portugal, Leonor, não tínhamos indústria. Não, tínhamos um mercado. Um mercado que estava muito dependente da indústria estrangeira. Mas se nós não tínhamos indústria de produção discográfica em Portugal, como é que temos discos tão antigos de fadistas portugueses, por exemplo?
As empresas que exportavam para Portugal e que penetraram no mercado português tinham que disponibilizar repertório português para as pessoas terem o interesse em comprar, sobretudo as máquinas. Os portugueses queriam ouvir a música portuguesa. Então, o que é que faziam? Traziam técnicos de som que em 2 ou 3 dias tentavam gravar o máximo de intérpretes portugueses em exíguos quartos de hotel, com tecnologia muito rudimentar, e levavam essas matrizes de gravação para as fábricas na Alemanha e noutros países europeus. E lá eram feitos os discos que regressavam a Portugal para serem vendidos. Quer ir ouvir uma dessas gravações? Claro. Bem, é lindo. Vamos ouvir. Bocadinho fanhoso. Não é de admirar, estes são os primeiros discos gravados, ainda uma tecnologia muito... Este disco é de rudimentar. quando? É do início da segunda década do século XX, portanto há de ser 911. É um disco simplex da Sociedade Fabricante de Discos, que tem a particularidade de ser, por assim dizer, a primeira editora portuguesa. Porque apesar de nós não termos fábricas de discos nem de gramofones, os lojistas portugueses criaram uma forma de contornar essa lacuna nacional. Então o que faziam era, mandavam imprimir os discos fora com o nome das suas próprias lojas e punham à venda como se fosse uma editora nacional. E era, em certa medida. Este disco em particular é um disco com um número musical do Teatro Revista, que era um repertório amplamente gravado. Os principais sucessos do teatro passavam imediatamente para disco. Era sucesso garantido na venda dos discos. Para além do teatro de revista, outros repertórios passaram imediatamente a figurar nos catálogos das lojas portuguesas, nomeadamente o teatro. Era frequente termos discos de declamação de alguns excertos de peças de teatro, ou mesmo de poesia, ou pequenas anedotas cómicas com o nome de excêntricos, ou mesmo... Excêntricos? Eram discos que se chamavam excêntricos? Excêntricos. Com anedotas? Sim. Que engraçado. Lembro-me disso dos anos 70, mas não sabia que também no início se fez isso. É verdade. E um género que caiu muito em desuso, mas também tinha esse lado do humor, que era a cançoneta, que era um género misto, que era cantado e falado. E, claro, o fado. O fado, forçosamente. Tudo o que me diz faz-me pensar que este tipo de máquinas, os discos, pelo menos nesta primeira fase, não deviam ser objetos que interessassem muito a alta burguesia, porque eles tinham dinheiro para ouvir o fado que quisessem ao vivo e ver os concertos ao vivo. Sim, no início os discos não seriam um objeto cultural, por assim dizer. Estavam mais no eixo da tecnologia, propriamente dita, do que propriamente no eixo cultural. Basta ver que eram vendidos em lojas de utilidades domésticas e não nas lojas de pianos e de partituras. Estavam separados dessa realidade. E, portanto, não seriam de facto consumos de luxo, porque quem tinha consumos de luxo preferiria o espetáculo ao vivo. Quando tentamos perceber o fenómeno da fonografia em Portugal, percebemos que há um certo silêncio das fontes. Não há nada escrito sobre os discos, nem sobre o facto de nomes importantes, como por exemplo a atriz Maria Litali, ter gravado discos. As biografias dos intérpretes não referem esses pormenores das suas vidas, porque de facto era uma atividade sem significação. Não tinha importância social. Mas rapidamente a tecnologia evoluiu para um som de muito melhor qualidade. Sim, sem dúvida. A partir do momento em que foi inventada a gravação elétrica, em que passamos da gravação acústica e desta sonoridade rofanha para a gravação elétrica, a fidelidade sonora aumentou exponencialmente. E também com essa passagem, os discos vão sofrer um reposicionamento social. Passam deste produto marginal, tecnológico, do foro da curiosidade, para um produto cultural, signo de modernidade.
e de cosmopolitismo. E também estes pequenos lojistas vão sucumbir de certo modo e novas empresas vão marcar presença no mercado dos principais centros urbanos portugueses, com lojas apetrechadas e muito bem decoradas para que as meninas da alta sociedade possam ir comprar os seus discos. A gravação elétrica é inventada em 1926, mas só mais ou menos a partir de 1929 é que passa a estar disponível comercialmente. No entanto, ainda vamos ter que aguardar quase 20 anos até termos a primeira fábrica em Portugal e termos concretizada uma indústria fonográfica local. Ou seja, de gravação em condições dos nossos artistas e dos nossos músicos. Sim, se bem que nos anos 30, com o surgimento da rádio, passam a existir já estúdios que são estúdios da rádio, mas que são otimizados para serem estúdios de gravação e nos permitem ter gravações feitas em Portugal já com alguma qualidade. Leonor, e paralelamente a estes grandes movimentos dos mercados, das indústrias, do capital, dos artistas, acontecia outra história, que era a história do consumo infantil destas novas tecnologias. E aqui no museu, felizmente, elas estão muito bem documentadas. Cinderella was a very pretty girl, and her two ugly sisters were jealous and made her dress in rags and work very hard. Cinders had to get up early in the morning, light the fire and get breakfast ready before 9 o'clock. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.